Aê, porcada, quando surge família palestrina, uma ótima noite a todos, tudo bem, tudo na paz. Porcada, começando mais uma live, e olha, foi difícil, hein? Foi muito difícil aí, mas conseguimos trazer mais uma vitória aí pro Allianz Parque, aí conseguimos bater o Santos aí, um jogo extremamente complicado, extremamente difícil, mas o Palmeiras conseguiu fazer o arroz com feijão. Palmeiras ganhou dos Lambariza, ganhou da Sardinha por 1-0, muito sofrido, mas graças ao bom Deus aí conseguimos sair com a vitória, ok? Vamos falar muito desse jogo, Palmeiras e Santos. Vamos também trazendo a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro também. Vamos pegar os demais jogos da rodada. Vamos falando do Campeonato Brasileiro como um todo, tá, porcada? Pessoal que tá vendo a nossa live aí, não deixa de se inscrever no canal Palestra de Coração. Não deixe de se inscrever no canal do Carlos também, a Corneta Verde. Peço a sua contribuição, por gentileza. Queria apresentar, inclusive, né, meu amigo Carlos aí também, a Corneta Verde, o canal dele, que ele comentar um pouquinho do seu projeto e já fazer essas considerações iniciais de mais um jogo, Palmeiras e Santos, Palmeiras ganhando esse jogo contra os Lambaris aí. Carlos, a palavra é sua, chama o pessoal para se inscrever lá no seu canal, por gentileza. Fala aí, palmeirenses, sejam muito bem-vindos a mais uma live dos canais Palestra de Coração e a Corneta Verde. É com muita palestrinidade, agora eu gastei, hein? Muito bom. De ter todos vocês aqui. Eu agradeço a todos, né, que estão chegando aí. Agradeço a presença de todos. Peço que deixem o like, que ajuda muito esse vídeo chegar a mais palmeirenses. E quem não for inscrito nos canais, peço que se inscrevam aí para estar contribuindo com a mídia alternativa palmeirense. O objetivo da Corneta Verde é trazer informação, opinião e análise sobre o desempenho do Alviverde Imponente. A sua participação e interação é mais importante, que podemos debater, trocar ideias sobre o nosso time. É praticamente palmeirense para palmeirense. É isso que é mais legal, a gente trazer informações nos bastidores do clube, na íntegra e de forma verdadeira, não utilizando a mídia tradicional que tem que maquiar, às vezes até trazer de outra forma, poder ter audiência, né? É isso aí, Carlos. Pessoal, porcada, tá o link aí para o pessoal se inscrever no canal do Carlos, a Corneta Verde, tá o link aí aparecendo na tela. Então você vai lá e se clica no canal do Carlos lá, põe o link, cola o link, se inscreve no canal do Carlos para ajudar a mídia alternativa palmeirense também. Por gentileza, chegando nos 1000 aí, né, Carlão? Chegou aí nos 1000 inscritos, aí o canal crescendo cada vez mais aí, ó. Muito bom, porcada. Aí, ó, tá rolando uma enquete aí, porcada. Você vai lá na enquete e vota. Coloquei uma enquete aqui. Ó, com o jogo de hoje, o Merentiel tem que ser o nosso 9 nos próximos jogos? Sim ou não? Você vai lá e diga o que você acha, tá? Então, diga lá na enquete, diga o que você acha, qual que é o seu pensamento com relação ao nosso camisa 9. Hoje ele fez um baita gol de 9, né, cara? Foi um baita golaço, aí gostei muito da partida do Merentiel aí. O que você achou, cara? Na verdade, o Merentiel, né, deu mais uma prova que está vencendo a timidez aos poucos e conseguindo desenvolver o que se espera dele. É uma peça muito importante na configuração do ataque do Palmeiras, um jogador que pode ajudar muito a equipe e o Abel Ferreira, principalmente para a próxima temporada. Eu acho que nessa ainda ele vai se adaptar, mas para a próxima eu tenho certeza que ele provavelmente pode ser o nosso camisa 9 aí, que a gente tanto sonhava para chegar, né? É isso aí, Carlos. E por cada que tá vendo nossa live, vai mandando comentários, mete o dedo no like, porcada. Vamos chegar aí a uma meta de 30 likes aí, nossa primeira meta, 30 likes. Então você que tá vendo nossa live, mete o dedo no like, peço a sua colaboração, por gentileza, torcedor palmeirense, ok? Vamos falar um pouco então desse jogo, né? Palmeiras
e Santos, né, o Carlos? Jogo que se desenhou assim extremamente difícil, né? Extremamente complicado, assim. Você via bastante gente falando, porque o Santos, apesar de ser um clássico, é um jogo que vai ser fácil, via. Muita gente comentando assim, vai ser fácil, vai ser tranquilo de bater do Santos, vai ser sossegado. O jogo foi fácil hoje, Carlos? O que você achou? Pode fazer um resumo geral assim dessa partida. O que você achou do jogo contra os Lambaris hoje, hein? Na verdade, o Santos foi só Soteldo, né, cara? Aquele cara, ele é liso demais. Ele joga com a bola perto do pé, ele gira dos dois lados, tanto de um lado para o outro. Então, olha, os marcadores ali passaram apertados. Rafael, Danilo ali tiveram que suar a camisa para poder segurar eles. Até entanto, o Danilo foi expulso, né? Basicamente foi ele que fez tudo aquilo que o Santos propôs ali no jogo e deu esse calor no Palmeiras. Aliás, fico pensando, o que aconteceu com o nosso Danilo, hein, cara? Que o Danilo, ele é um bom jogador, mas por algum motivo, assim, que não dá para entender, ele não tem conseguido jogar bem com a camisa do Palmeiras aí. A seleção não fez muito bem para ele hoje, cara. Eu fico pensando, né, e por cada que tá vendo nossa live, vai mandando mensagens aí também, ok? Participe da nossa live aí, tá? Mas eu acho que a seleção não fez muito bem para ele, cara. O que você acha a respeito do Danilo, Carlos? Eu particularmente acho que depois que ele foi convocado para a seleção, o futebol dele caiu muito, assim. Não sei se é uma coincidência, digamos assim, ou se é uma coisa momentânea. Espero eu mesmo que seja momentânea. Mas é uma coisa que tem me preocupado bastante esse desempenho do nosso Danilo, né, cara? Você acha que de repente foi a questão da seleção brasileira, ou de repente alguma coisa de bastidores aí, de repente ele tem se atrapalhado e não ter conseguido jogar o futebol que ele sabe jogar? Qual que é a sua opinião a respeito do nosso Zidanilo? Vou começar em cima do jogo, depois eu falo um pouco da questão dele ter ido para a seleção, só para a gente concluir o raciocínio. Ele não pode cometer um tipo de erro como na expulsão do lance contra o Soteldo, cara. Ainda mais que após o episódio da Libertadores da América, né? A gente recentemente aí lembra do que ele fez lá, né? E é um dos jogadores mais promissores do Palmeiras, mas não vive uma grande fase tática e nem técnica. Vinha tendo atuação discreta até ser expulso. E a questão da seleção também. Quando ele foi convocado, ele ficou praticamente 15 dias sem jogar. E ele tinha aquela sequência, né? Porque ele era titular absoluto e de repente você fica 15 dias sem jogar e na própria seleção não foi aproveitado. Então aquilo ali, eu acho que abalou um pouco ele, né? Assim, você vê que não é o mesmo Danilo, aquele rapaz proativo ali que jogava fácil, né? Agora ele está cometendo erros, pode falar infantis, né? Hoje mesmo ele tomou um drible lá, perdeu a bola. Na verdade ele tentou fazer uma proteção para o Soteldo. O Soteldo, como é esperto, ligeiro, conseguiu tomar a bola e ele teve que correr atrás e fazer a falta. E foi expulso corretamente, né? Não tem nem o que falar, né? A expulsão acho que não tem como discutir, né? Então, no replay você vê que ele pega o tornozelo do cara ali, que, pô, sacanagem, né? O que é certo, né? E eu não sei onde vai parar se ele continuar dessa maneira, rapaz. É isso aí, Carlos. Só pegando as primeiras mensagens aqui, ó, Renato mandando boa noite, Renato, seja muito bem-vindo à live aí, agradeço imensamente pelo comentário. Ele mandando, ó, com todo respeito ao Abel Ferreira, mas para mim hoje ele pipocou no jogo de hoje, colocou vários jogadores que não querem oportunidade e poderia sim ter colocado o Endrick no lugar do Rony. Então, eu tenho uma opinião com relação a essa questão do Endrick, tá? Vou comentar aí também, porque eu acho importante eu falar a respeito. O Endrick, eu acho que ele colocou, assim, ele pelo que o pessoal diz, né, ele treinou bastante aí com o elenco do Palmeiras aí para essa partida contra o Santos,
Mas assim, quando foi noticiado hoje no jogo que o Endrick estaria no banco de reserva, para mim estava muito claro que ele fez isso para dar, entre aspas, um cala-boca na torcida. Eu acho que ele colocou, mas já não estava pensando em colocar o Endrick no clássico hoje, tá, Renato? Mas assim, a questão é que a gente pode questionar, de repente, se um outro jogador, por exemplo, o Atuesta, que entrou hoje, o Gabriel Menino e tal, não entraram bem, mas, por exemplo, o Merentiel, que foi o cara que entrou no segundo tempo, o cara fez o gol, então, de repente, a gente pode questionar, de repente, o Atuesta entrando e tal, mas eu acho que se teve um mérito do Abel Ferreira, foi a questão do Merentiel, que o Merentiel fez um gol que deu a vitória para o Palmeiras. O Palmeiras saiu vencedor da partida graças ao Merentiel. E digo mais, hein, aquele lance de bicicleta, se ele acerta ali, mano do céu, hein? Você viu aquele lance lá, cara, de bicicleta do Merentiel? Até o narrador lá comentou, nossa, o Rony tá tentando de bike de novo. Não era o Rony, era o Merentiel. O que você achou aí do nosso... O que você acha a respeito da opinião do Renato? E também diga das mudanças. Você acha que o Abel acertou? Você acha que não foi tão bem hoje? Qual que é a sua opinião a respeito? Na verdade, assim, a questão do Endrick, ele tá fazendo o que é certo, né? Levou ele pro banco agora, para ele poder sentir o calor ali da torcida. Para ver um jogo, né, de profissional, como que é. Porque a hora que ele tiver a oportunidade e for jogar, ele já tá acostumado com aquele clima ali. E sobre o Merentiel, cara, é assim, o treinamento com o Rony, né, cara? O Rony tá passando o fundamento da bicicleta para ele, né, cara? E ele falou assim, vamos ver se vai dar certo, ó, a técnica aqui do Rony. E ele virou aquilo lá, cara, e passou muito perto. E foi bonito, quase, porque mano, ele conseguiu fazer a bicicleta realmente. Ele fez todo o movimento. Se faz, era um golaço. Pelo amor de Deus. Eu acho que qualquer palmeirense fez isso, né? Pelo amor. Quase acerta, né, e aí, mano? Filipão? E aí, boa noite. E aí, Felipe, boa noite a todos aí. Beijo aí a live, cara. Valeu mais uma vez, obrigado pelo convite. Mais uma vez líder, né? Mais líder do que nunca. Tamo aí. E secar o Internacional amanhã, né? Que amanhã tem Inter e Atlético. Se o Atlético conseguir um empate com o Inter, o Palmeiras mantém a diferença de 8 pontos, né? Eu acho que é 9 pontos, né? 9 pontos. O Fluminense tá 9 pontos do Palmeiras, é isso. Isso. Vou te colocar a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro aí. Ô Felipe, já fazer uma pergunta para você também, cara. O Renato fez uma pergunta com relação aos jogadores que entraram na partida hoje. O que você achou dos jogadores que entraram e também faça um comentário do que você achou da partida de hoje como um todo. Foi muito fácil hoje a partida contra o Santos ou não? Teve uma dificuldade que a gente não esperava aí? O que você acha aí, cara? Então, vamos lá. Primeiro, o jogo, né? O jogo em si. O jogo, vamos esperar, é um jogo difícil. Assim como foi o jogo da ida lá também, né? Na Vila Belmiro. Jogo travado, truncado. O Santos, dessa vez, um pouco mais perigoso, porque o Soteldo é um cara que eu gostaria de ver no Palmeiras. Um cara que joga muito bem. É o jogador mais perigoso do Santos ali, é o Soteldo. E o Santos, ele teve uns momentos que ele chegou a assustar. O Soteldo, às vezes, finalizou ali, a bola não fizeram o gol por detalhe, né? E não foi uma partida difícil, mas o Palmeiras conseguiu a vitória aí na raça. Um gol de centroavante, legítimo, né? Cara, é difícil ver um gol como esse, né? O cara foi ligeiro ali, dominou a bola ali, girou e tocou pro gol que você vê que o goleiro ele nem esperava, né? Foi um lance genial. Foi um lance de 9, no caso. Pros caras. Foi um lance de 9, né? Acho que nem Evair, em toda a sua glória, né? Teria pensado em girar daquele jeito ali e fazer um gol daquele. E os jogadores que entraram, né? O destaque pro Merentiel e fez o gol, né? Tá bem, tá melhorando, tá se adaptando.
né? Tá se soltando, acho que esse tipo de gol, assim, dá confiança pro cara, né? O cara vai se sentindo à vontade, sai aquela pressão, né? E os demais jogadores, acho que o Gabriel Menino entrou muito bem, movimentou bem, compôs ali aquele lado direito ali do ataque, prendeu a bola, foi inteligente e tal, se apresentou bem. O Atuesta não... nem deu para parecer que ele entrou, né? Entrou ali para compor alguma coisa ali. E eu não lembro mais quem entrou, né? Quem entrou mais? Eu tô... Menino, Mike... O Mike também. O Mike foi muito bem ontem também. Hoje também. Desculpa. Gabriel Menino. O Mike achei que foi bem. O menino não achei que jogou mal também. Não, acho que o Mike deveria ter uma sequência de titular, mas fica a critério do Abel aí. E a pena aí, pelas circunstâncias do jogo, que o Endrick não conseguiu entrar, né? Mas também um jogo complicado desse, difícil, eu acho que era mais para ele sentir o banco mesmo, sentir o ambiente, sentir o vestiário, como é que é, a cobrança, tudo isso, né? As nuances do jogo. E, assim, eu vou fazer um sinal de alerta aí, né, pro Danilo. Porque o Danilo, já é a segunda expulsão que ele comete de forma infantil, né? Eu acho que tem que chegar lá os capitães da equipe, né? E dar uma cobrada nele, falar, qual é que tá acontecendo, cara? Você... Assim, que são expulsões que o cara sabe, assim, não sei se é o calor do jogo, mas o cara sabe que uma entrada daquela ali, o VAR pode pegar e botar ele para fora. E no caso, não foi nem o VAR, o juiz já expulsou ele direto. Porque ele deu uma entrada perigosa no cara, né? E aí prejudica o time, né? Prejudica a equipe. Se não fosse a vitória hoje, a gente estaria falando, mais uma vez o Danilo prejudicou o time e tal, não sei o quê. Então, acho que tem que ter atenção nisso daí, porque às vezes o jogo... inclusive, até o jogo até melhorou depois que ele foi expulso, porque o Santos veio para cima, né? Abriu espaço. Dudu jogou muito bem também. Quando tem espaço, o Dudu fica impossível você segurar ele. Mas eu lamento só por causa disso daí, entendeu? Porque às vezes um jogo importante, o cara dá uma entrada dessa daí, prejudica o time. Prejudica demais. E assim, o prejuízo não vai ser só agora, né? Ele não vai jogar contra o Galo. Zé Rafael também tá suspenso. Acho que o Gabriel Menino também deve estar suspenso, né? E aí a gente vai lá para mais uma batalha lá, né? Um ponto lá também, né? Vai ser... O Abel tava pendurado e tomou vermelho hoje também. Ixi, eu não tô te ouvindo, Klaus. O Abel foi... Ele tava pendurado hoje e foi expulso também. Então ele também tá fora do jogo contra o Galo. Pera aí. Uma coisa que eu queria salientar aí... Nós estamos meio enrascados pro próximo jogo, né? Porque o Zé Rafael também tomou cartão, não joga o próximo jogo. E também o Gabriel Menino também tomou cartão amarelo e também não joga o próximo jogo, cara. Quais vai ser as opções aí pro meio-campo? O que você acha, Klaus? Depende, acho que ele vai ter que pegar alguém da base aí, né? Como é que é o nome daquele garoto também que entrou que já entrou algumas vezes também? Como é que é o nome? Aquele volante lá, você lembra, Felipe? O que tava jogando. Fabinho? O Fabinho, isso. Eu acho que uma opção vai ter que ser o Fabinho mesmo para o próximo jogo. Isso. O Fabinho vai ter que ser opção. Acho que ele vai colocar o Atuesta, Fabinho, mais alguém, tentar fechar o meio ali, botar 3 zagueiros, alguma coisa assim, para tirar um ponto lá. Ou tentar até vencer, né? Dá para vencer, mas o Galo também não tá jogando tudo isso daí, né? Pra falar, nossa. Mas é um time perigoso, continua um time perigoso, né? É isso aí. Ó, Maurício Koga mandando mensagem. Boa noite, Klaus, Felipe, pessoal, tamo junto. Muito obrigado aí pela sua participação. Opa. Maurício Koga sempre mandando mensagem. O Renato mandou mais uma pergunta que queria ler aqui para vocês. Ó. Uma coisa que o Abel tem que fazer com os jogadores igual o Scarpa, Gabriel Menino e o Zé Rafael é treinar falta. Palmeiras bate falta muito ruim. É raridade fazer gol de falta. Isso, inclusive, eu estava pensando no jogo.
teve um lance que a bola estava praticamente centralizada, tava o Zé Rafael e tava o Scarpa. Eu falei, faz muito tempo que o Palmeiras não faz gol de falta, né? Será que os caras deixaram de treinar a falta aí? O que vocês acham aí, ó? Tá faltando aí, de repente, o pessoal aí voltar a treinar a pontaria aí, porque hoje ficou muito claro que não tava o pé afiado, o pé não estava calibrado, melhor dizendo. Você acha que o Scarpa deu uma relaxada aí, Carlão? O que você acha aí, cara, a respeito das cobranças de falta? E só fazer um parênteses antes de você responder. Hoje, o Gabriel Menino acertou o pé, pelo menos, né? Com relação ao escanteio, porque teve um jogo lá que o cara não acertava um escanteio. Hoje, o escanteio que foi o gol foi o lance dele, né? Então, fazer esse parênteses aí. Carlos, o que você acha aí dos jogadores das faltas aí? O pessoal não tá batendo, não tá cobrando falta direito? O que tá acontecendo aí, cara? Na verdade, no atual elenco, a gente não tem um batedor de falta, vamos dizer assim, profissional, né? Modo de dizer, né? Quando eu falo profissional, lembrando do passado, por exemplo, o Marcos Assunção, que a hora que fizesse falta na beira da área ali, o cara via ele pegando a bola e falava, é gol. Isso aí era um pênalti para ele. E hoje o futebol brasileiro não tem jogadores como antigamente que fazia essa batida de falta, né? Não é só o Palmeiras que tem essa dificuldade. Praticamente o Campeonato Brasileiro tem, todo. Eu não sei te falar um nome de um Zuno batedor de falta hoje. Vocês conhecem? É difícil. Batedor de falta? Exímio batedor de falta não tem, né? Acho que o Scarpa ainda acaba sendo um dos melhores ainda na posição no país ainda, né? Mas um cara assim que faz muito gol de falta não tem mesmo. Difícil, eu não vejo assim, de todas as equipes da Série A, você não tem um jogador assim que você fala, pô, esse cara aqui bate bem na bola. Eu não lembro, não. Pode estar me fugindo agora. Né, que pegava a bola e falava, não, deixa que eu faço aqui, o cara vai lá e mete na gaveta, não tem mesmo. O Marcos Assunção, ele era incrível, cara, porque ele tinha uma precisão na batida muito excelente, cara. A falta para ele na entrada da área, ou até um pouco mais distante, era um momento de risco pro adversário, porque ele tem a técnica de bater na bola, ele batia com força e com precisão. E aí ficava muito difícil pro goleiro pegar, porque passava pela barreira ali, o terceiro, o quarto homem ali da barreira, já era. O goleiro pegar, ou ele tinha que bater um pouco mais fraco, ou o goleiro tinha que adivinhar antes que ele tinha chutado naquele lugar. Então era uma precisão muito grande. E aí a gente fica... O Carlos falou até do Scarpa aí, né? Mas mesmo o Scarpa, ele em relação ao Marcos Assunção, ele é muito abaixo. O Marcos Assunção, ele fazia por temporada aí uns 15, 14 gols assim, de falta. De olho fechado, né? Vou fazer uma pergunta para vocês aí, o pessoal que vai mandando mensagem, o Carlos aí também, o Carlos e o Felipe. O que acontece? Quando o Scarpa saiu para entrar o menino, eu falei, cara, será que vai dar certo? Depois daquele lance lá do Danilo, que ele foi expulso, né? O Abel tirou o Scarpa e colocou o Gabriel Menino. Eu falei, caramba, né? Será que ele vai fechar ali, de repente vai tentar armar um contra-ataque? Tá? Porque o Palmeiras não estava jogando tão bem naquele momento do jogo ainda, né? E para minha surpresa, o Palmeiras melhorou ainda com relação ao jogo contra o Sardinhas. Você acha que essa mudança do menino hoje, de repente colocando mais um volante, tirando o Scarpa, assim, deu muito certo hoje? Foi uma coincidência? O que vocês acham, Carlos e Felipe aí também, enquanto o pessoal vai mandando mensagens aí, por gentileza? Começa você, Felipão, agora, depois eu passo a palavra pro Carlos aí. Eu acho que, assim, uma coisa que eu antes de ouvir o Abel falar, eu sempre fui a favor de ter aquele meia clássico, 2 meias clássicos para armar jogadas, né? Aí o futebol foi mudando, agora a gente tem o 4-2-3-1, né? Já não tem mais aqueles 2 meias, sempre um meia e 2 pontas.
E aí o Abel falou numa coletiva, vocês estão acostumados a ter aquele 10 clássico que arma o jogo, que faz os atacantes ficarem na cara do gol. Mas tipo, eu fez com o Santos hoje, né? Tipo Soteldo. Mas ele falou assim, eu não consigo ver futebol somente desse jeito. Você pode construir com os médios, como ele chama, né? Você pode ter médios que defendem, que atacam e que podem construir jogada facilmente. Então, acho que a intenção dele foi exatamente essa, porque o Scarpa ele não estava fazendo uma grande partida, né? E aí, talvez o Gabriel Menino entrando ali, ele iria movimentar um pouco mais aquele setor, dar um pouco mais de movimentação, de chegada, porque o Scarpa estava muito na ponta e às vezes ele recuava demais para buscar o jogo, e o Gabriel Menino não, ele já é um jogador que está numa fase boa, pega a bola, além de ele marcar, ele sai para o jogo e se apresenta como um meia, né? Um meia surpresa no ataque. Então, quando o Abel colocou ele e o Mike ali, você vê que eles caíram um pouco mais para a direita e deu um dinamismo um pouco mais para aquele setor ali. Acho que o Dudu ficou um pouco mais liberado, né? Porque o Dudu já não tinha mais aquela obrigação de vou fechar aqui na direita aqui para segurar o Santos. Então, o Dudu ficou como um ponta mais solto, e acho que essa foi a ideia do Abel, né? Aí é aquele negócio que ele fala, nós treinamos as situações, né? Então, acho que ele deve ter treinado essa situação de tal com um a menos e tal, então acho que a intenção dele foi essa daí. Na hora a gente fala assim, mas tirar o Scarpa, vai que o Scarpa dá um chute aí, uma falta, alguma coisa. Mas aqueles episódios, né? Vamos confiar no Abel. Acho que deu certo, né? Deu certo. Deu certo, exatamente. Acho que perfeitamente isso, viu? Perfeitamente isso. Eu acho que o Abel foi cirúrgico hoje, apesar de, né? Como eu falei, no começo, quando eu via sair o Scarpa para colocar o menino, eu falei, mano, vai azedar aí. Graças a Deus estava errado, cara. Vou passar a pergunta aqui pro Carlos, aqui do Acácio Medeiros, ele falando, achamos o 9, até que enfim, agora é só colocar isso na cabeça do Abel, que vai continuar com esse esquema de jogo horrível. Essa é a opinião do Acácio, tá? Isso não é opinião minha, não, tá? Mas enfim. Queria perguntar pro Carlos, assim, Carlos, achamos o 9 e o esquema do Abel é horrível ou não é horrível? Responda aí pro nosso Carlos aí, enquanto o pessoal vai mandando mensagem, vamos meter o dedo no like aí, cara, vamos chegar aí a 30 likes, nossa primeira meta da noite. Então vai lá, clica lá, mete o dedo no like aí também, se inscreve no canal A Corneta Verde e no canal Palestra Itália de Coração, ok? Peço a sua colaboração, por gentileza. Carlos, responde a pergunta, por gentileza, do nosso Acácio Medeiros aí. Na verdade, assim, o 9 já está no elenco, só que está assim, em processo de adaptação, né? Eu creio que ele vai se soltar completamente e começar a meter gol na temporada seguinte. Eu creio que nessa ainda ele tá nesse processo, né? Mas dá para perceber que está no caminho certo. Agora, Cássio, eu não concordo com o esquema horrível do Abel, não, porque afinal olha o tanto de título que a gente ganhou com esse esquema horrível, né? E o importante é isso, não é jogar bonito, o importante é erguer o caneco no fim do campeonato. A gente viu aí vários elencos, vários times que eram recheados de jogadores, jogavam bonito, era até considerado seleções, e nunca ergueu um caneco, não dava liga. Então eu prefiro que o Abel continue com esse esquema horrível aí e continue ganhando campeonatos. Lógico, essa também é a minha opinião, né? Posso estar falando um pouco de groselha aqui, mas eu penso dessa maneira. É isso aí, Carlos. Não, né? Aqui, cara, cada um tem a sua opinião, ninguém é dono da verdade, tá? Aqui todo mundo tem o direito de opinar. Ninguém é dono da verdade, aliás, isso é uma coisa de todo palmeirense, né? Ninguém é dono da verdade, cada um tem o direito de se manifestar como entende futebol. Ninguém é conhecedor, assim, né? Um cara formado nessa área e tal. Então, cada um tem o direito de opinar da forma como achar melhor, e ninguém é
ninguém é dono da verdade, ok? Ó, passar aqui essa daqui pro Felipe, ó. Felipe, ó, o Renato Silva tá mandando aqui, ó. Nós, torcedores palmeirenses, também temos que elogiar o jogador do Santos, o Soteldo, que é o camisa 10. E aí, você já falou um pouquinho dele. Hoje, realmente, ele foi o cara endiabrado, né? O que você achou do Soteldo? O que você achou da defesa do Palmeiras também, parando o Soteldo? Hoje ele deu um trabalho desgraçado na defesa do Palmeiras, né, não, cara? A defesa do Palmeiras foi muito bem, porque teve lances ali que foram cruciais e conseguimos parar o Soteldo. O Soteldo é um grande jogador, cara. Eu acho que na época que o Palmeiras se interessou, falaram assim, mas o valor é muito absurdo, mas ele vale, cara. Valeria um investimento, né? Acho que não veio só por causa do salário, porque o salário deve ser astronômico. Não sei como é que tá a situação dele no Santos, se ele é do Santos, se ele tá emprestado. Provavelmente deve estar emprestado, porque o Santos não tem dinheiro para... então. Aí é muito difícil, mas assim, eu gostaria de ver ele no Palmeiras. Imagina um ataque com Soteldo, Dudu, e aí mais um lá, Rony, Merentiel, o Hendrick, que hoje só estava ali para né, supervisionar, né, os trabalhos e tal, se ambientalizar, né? Seria fantástico, cara. Eu acho que seria um reforço de qualidade. Assim, é muito bom jogador, cara. Muito bom, né? Se eu fosse treinador, assim, desse um cheque em branco, falasse assim, contrata aí quem você quiser. Ia ser, o Soteldo com certeza ia ser um dos nomes que eu ia contratar. Porque o cara, ele é rápido, ele é habilidoso, ele joga pelas pontas, ele pode jogar pelo meio como ele fez hoje, né? Finaliza bem, acho que seria um jogador completo, né? Uma pena que o Palmeiras não conseguiu trazer ele, né? Senão, eu acho que seria de grande valor. Exatamente. E Carlos, o que você achou do Rony hoje, cara? Eu achei que ele tava meio perdido hoje eu não sei, acho que ele não jogou uma partida tão boa hoje. O que você achou do Rony rústico aí? Hoje ele deu uma atrapalhada um pouco com a bola. Achei que ele foi pouco produtivo no ataque hoje. Acho que ele tava jogando um pouco melhor vindo de trás, assim, entendeu? Nas finalizações, eu não lembro se ele teve uma chance clara. Não, teve a chance no segundo tempo que ele chutou. E o zagueiro, cara, aquele zagueiro lá do Santos, lá, não sei como é que o cara tá vivo ainda, mano. O cara enfiou a cabeça na bola, era pra ter feito gol o Rony ali naquele lance do segundo tempo. O Palmeiras já tava com 10. O que você achou do Rony hoje, cara? Você achou que ele fez uma partida interessante? Não foi tão bem? O que você achou aí, cara? Então, na verdade, assim, o Rony, eu achei que ele estava um pouco, como é que eu posso dizer, apagado no jogo, né? Sim. Ele teve alguns momentos de relampejo ali, não sei se é essa palavra, mas tirando aquele chute lá e algumas correrias que ele fez para cima da defesa ali, ele quase que não apareceu. Diferente do Dudu, que sempre que joga por aquele lado que ele gosta de jogar, né? Quando o Abel não inventa de inverter ele, você vê que ele é bem agudo, ele consegue fazer 1-2, consegue chegar até a linha de fundo, e foi a principal válvula de escape do time do Palmeiras hoje. O Dudu. Sobre a questão do Soteldo, né, que você estava comentando aí, né? O Soteldo foi a principal arma ofensiva do time do Santos hoje. O Soteldo infernizou a vida dos volantes do Palmeiras, principalmente do Danilo. Inclusive, por isso que ele foi expulso, né? Naquela típica jogada ali de velocidade. O Danilo calçou ele por trás. Só que assim, você percebe que o Soteldo ele sentiu falta de ter alguém ali para poder fazer 1-2 com ele. Você vê que é um jogador fora da média, acima da média, só que o resto do time também não ajuda ele. Você vê que ele carrega a bola sozinho, ele tem que
Você imagina esse homem no time do Palmeiras, cara. Tô fazendo um 2 com o Scarpa ali, fazendo um 2 com o Zé Rafael. Imagina só. Vai estar bem servido de meia, hein, cara. Muito. Hoje foi o time do Santos inteiro, cara. O Santos, acho que hoje praticamente ele jogou sozinho ali no time do Santos ali. O cara jogou muita bola. Aliás, eu até vou fazer uma pergunta pro Felipe Senna enquanto tá arrumando o áudio aí também, mas eu vou fazer essa daqui para você, Carlos. Ó, o Renato tá mandando aqui, ó, a gente já vai lendo mais mensagens aqui também. Na opinião dele, ele acha que o lance do pênalti que foi em cima do Piquerez, da cotovelada, que teve um lance que foi no começo do jogo, né? Que o Piquerez tomou uma cotovelada e o VAR nem foi chamado, nem foi solicitado. E eu, assim, quando eu vi o lance, eu falei, cara, tinha que ser revisto esse lance aí. E o Wilton Pereira Sampaio nem falou nada, falou que não foi nada e tal. Então, esse lance do VAR, para vocês, o que vocês acham? Tinha que ser revisto aquele lance ou não? Tá, o Wilton Pereira Sampaio acertou no fato de não ter marcado o pênalti. O que você achou, Felipe? Você chegou a ver esse lance do Wilton Pereira Sampaio? Mas eu acho que eu não consegui ver o replay, né? Eu me ocupei nesse momento aí. Eu acho que foi um choque de jogo. Assim, eu não posso falar muito porque eu não vi com detalhes o lance. Eu acho que, assim, que estendendo um pouquinho esse assunto aí, né? O juiz não chamou e tal. Eu acho que tinha que ter um critério mais claro para isso daí, de chamar o VAR, né? Fica muito subjetivo. Uma hora chama o VAR, outra hora não chama. Então, não sei. Talvez tinha que discutir um critério mais objetivo para chamar o VAR. Não banalizar também não ser omisso, né? Talvez eu não consigo opinar porque eu não vi o lance assim por inteiro. Eu vi que teve o choque, ele ficou no chão, mas eu não consegui ver o replay. Então, eu não consigo. Eu vou dar uma de Glória Pires aqui. Não sou capaz de opinar nesse momento. Mas vocês que viram o lance aí, vocês podem falar melhor. Para mim, eu acho que opinando sobre o VAR assim, acho que tem que ter um critério melhor isso daí. Porque tem lances que o árbitro simplesmente ignora, cara. E o VAR também. O VAR não sei o que acontece, que os caras falam, não vamos chamar, ou segue o jogo. É esquisito, cara. Porque aí fica na mão deles, né? O lance que eu quero, eu chamo. O lance que eu não quero, deixa pra lá. E acho que não devia ser assim. Devia ter um critério mais claro para isso daí. Exatamente, Felipe, exatamente. Eu vou ler primeiro só o André Fênix aqui mandando um salve. Um grande abraço aí para o André Fênix, participando de nossas lives. Um grande abraço aí para você. E você, Carlos, o que você achou desse lance aí? Você chegou a ver o Piquerez? Assim, eu acho que no mínimo, cara, você tinha que levar o lance para discussão no VAR, cara. Ele tomou uma cotovelada naquele lance, eu acho que podia, de repente, ter sido marcado o pênalti pro Palmeiras no primeiro tempo, logo no começo. Você chegou a ver esse lance, Carlos? O que você achou aí desse lance do Piquerez aí, logo no começo do jogo aí? Assim, basicamente, a arbitragem para mim foi boa, não foi assim, não teve nada de escândalos, né, que geralmente acontece contra o Palmeiras, não teve nenhuma força oculta, né, para a gente colocar dessa maneira, né. Sobre a questão do Piquerez ali, assim, é igual o Felipe falou, a gente tinha que entender o critério que são usados para poder chamar o VAR, entendeu? Porque, por exemplo, o árbitro que está lá do VAR hoje, o árbitro X, ele usa um critério. Já o árbitro Y do VAR, ele usa outro. Então precisava entender qual é o critério que eles estão usando para poder estar chamando. E teve um lance também lá do Gustavo Gomes, que ele tomou uma mãozada na cara do Marcos Leonardo lá e tomou só cartão amarelo. Então, ele foi lá e mostrou pro juiz. Ficou roxo, dá para ver que ficou roxo pela imagem da televisão. Então, precisava entender o critério do VAR, porque, para mim, aquela mãozada lá era para ter tomado vermelho, né? Porque você vê que ele sobe
soltando o braço mesmo, entendeu? Tipo assim, onde pegar, pegou. E, Foi no entanto, primeiro ele só tempo tomou o cartão amarelo. Sim. Na minha opinião. Não, pode falar, Cláudio. Desculpa. Manda aí, Felipe. Pode mandar. Não, é que eu ia complementar aqui que, na minha opinião, os árbitros têm que começar a coibir essas jogadas de violência que pode causar uma lesão grave no jogador. Então, a gente já viu aí diversas entradas aí, que nem semelhantes a essa do Danilo, entradas que pode quebrar a perna do jogador. E às vezes o VAR nem é chamado. E aí, assim, tem que ter um critério pro VAR parar e falar assim, ó, esse jogador aqui fez uma entrada violenta que poderia causar uma lesão grave. Aí o juiz tem que ir lá no VAR, rever a jogada e decidir se ele vai dar cartão amarelo ou se ele vai dar um cartão vermelho. Porque tá demais isso aí, cara. Vira e mexe, a gente tá vendo entradas assim. Acho que o Guilherme Arana machucou lá também, né? Com entrada. Eu não cheguei a ver a entrada em si, mas eu acho que o cara entrou nele. Machucou, entendeu? Pô, teve aquele jogo lá dos cheirinhos com o Atlético Paranaense, que depois eles falaram que o juiz tinha errado contra eles, e o Filipão retrucou e falou assim, não, eles fizeram 2 entradas aqui que deviam ser expulsos. E assim, aí não tem critério, entendeu? O árbitro deixa passar. Então, essas jogadas violentas, assim, elas têm que ser coibidas, cara, porque vamos esperar o quê? Um cara quebrar a perna, ter uma fratura exposta para começar a punir esse tipo de jogada, entendeu? Eu acho, no meu ver, assim, tá demais esse tipo de jogada, esse tipo de entrada perigosa, né? O cara vai na canela do outro e aí o árbitro de vídeo deixa passar e fala assim, não foi nada. Não acontece nada, nem cartão amarelo às vezes. Então eu acho isso daí muito perigoso pro esporte em si, né? Deveria ter um critério mais claro para isso. Então, concordo plenamente, viu, Felipe? Porque realmente não dá para se saber qual o critério, né, para ser adotado em diversos jogos aí. O Palmeiras tem sido constantemente prejudicado pela arbitragem em muitos aspectos aí, tá? Mas eu acho que hoje a gente pode, de repente, questionar a expulsão do Abel. Para mim, não. Eu acho que o Bandeirinha lá, o cara lá que tava ali com ele lá, tava de má fé. Mas a questão do Danilo acho que foi interpretado de forma correta. Embora, volto a repetir, o lance do Piquerez, no mínimo, merece uma atenção especial, tá? Não sei vocês, mas eu acho que no mínimo ali uma atenção especial, porque foi uma cotovelada clara ali, e o Wilton Pereira Sampaio se fingiu de cego ali, fingiu que não era com ele, não sei o que aconteceu ali naquele lance, tá? Eu particularmente não gostei disso. Mas assim, acho que no geral, assim, a arbitragem hoje até que foi bem, assim, não achei que foi tão mal, não. Pelo menos é a minha opinião. A questão, os cartões amarelos foram bem corretamente aplicados, e a questão do Marcos Leonardo com o Gustavo Gomes, acho que é interpretativo. Você acha que era para vermelho aquele lance lá, Carlos? O que você acha aí? Enquanto a gente vai lendo mais mensagens aí. Manda aí, cara. Então, igual eu comentei, para mim, na minha opinião, era vermelho. Que dava para ver até o sinal roxo aqui no rosto do Gomes, assim, ó. E ele subiu soltando o braço mesmo. Onde pegasse, ia arrebentar tudo, viu? Na minha opinião, tinha que ser sido vermelho ali. Acho que a lei, inclusive, fala, né, que quando é agressão, não tem agressão para amarelo, né? Tem que ser se o cara agrediu, tem que ser vermelho, né? Então, como teve esse lance mesmo, eu acho que ele tinha que ser expulso. O que você acha, Felipe? Você chegou a ver esse lance do Marcos? Esse lance eu cheguei a ver, né? Aí, assim, é aquele lance interpretativo, né? Acho que o juiz interpretou como um choque de jogo, né? Mas aí também tem essa parte que o Carlos falou. O cara abriu o braço ali de uma maneira que onde pegasse, ele não tava nem aí. Então aí fica a questão de julgar se é uma jogada perigosa, é uma jogada que pode causar uma lesão grave, entendeu? Ou é um lance de jogo, é um lance, um choque de jogo normal, natural, né?
Eu acho que o juiz ele pensou que foi um choque de jogo e deu só o amarelo. Ele tomou amarelo, né, no lance, não foi? O Márcio Leonardo? Não, esse lance ele nem. Acho que ele deu falta, mas. Não, ele deu amarelo, verdade. Tomou amarelo. Ele deu amarelo. Então foi isso mesmo que ele deve ter pensado, mas aí que tá, eu volto a questionar, né? O rigor para algumas jogadas é adequado, para outras jogadas não é adequado. Então a gente não tem um critério muito claro, né? O cara vai ali ao sabor do que ele acha no momento. Então, para algumas jogadas ele tem um rigor certo. Que pode ser uma jogada perigosa, né? Um lance perigoso, que pode causar uma lesão grave no cara. E outras jogadas deixa passar. Nem o VAR é chamado, nada é questionado, então eu acho isso daí perigoso, né? É ruim para o esporte, porque não deveriam zelar pela integridade física dos jogadores para melhorar o campeonato. É um campeonato com 30 times lá, tudo desfalcado, né? Os caras quebrados, 6, 7 meses fora. Ninguém quer isso daí. É isso aí, Felipão, é isso aí, cara. E, Carlos, eu queria perguntar para você o que você achou da partida do Dudu, cara? Você gostou da partida dele hoje? Inclusive, o pessoal vai mandando perguntas aí. O que vocês acharam dos principais jogadores aí do Palmeiras hoje? O Dudu, você achou que ele foi bem hoje? Eu achei que ele fez uma partida boa. A gente depois vai colocar, né, sobre o melhor e o pior da partida, né? A gente pode fazer uma classificação, fazer umas notas e tal. Mas eu achei que ele fez uma partida... Ele foi numas válvulas de escape hoje muito importante aí pro Palmeiras aí, porque principalmente no segundo tempo, quando o Palmeiras estava com 10, ele deu várias arrancadas ali, armando jogadas ali na direita, né? Hoje ele caiu muito bem pela direita. O que você achou aí do Dudu aí hoje, Carlos? Você achou que ele foi importante pro time hoje, não? Na verdade, assim, igual você comentou, né? Ele foi a válvula de escape porque o Rony estava um pouco apagado no jogo de hoje. Então o Dudu ele puxou a responsabilidade para ele por ser o principal atacante do time, porque o Tabata ali não é basicamente um centroavante, um atacante, ele é um meia ofensivo, mas estava meio que improvisado ali, né? Fazendo a vez do atacante de ponta. Então ele puxou a responsabilidade para ele, e quando ele joga do lado que ele gosta de jogar, aí você percebe que ele consegue fazer aquele 1-2, consegue chegar à linha de fundo. Então ele foi essencial hoje para o time do Palmeiras. Se tivesse 2 Dudu, né? Rapaz, ia ser bom demais. Se um já é difícil já, mano, imagina 2, hein, mano? Imagina 2, hein? E você, Felipe, a questão do Mike aí, cara. Eu até levantei essa lebre no meu giro de notícias aí, eu fiz o giro de notícias ontem. Quem quiser ver depois da live aí, tá o link aí fixado no topo aí, para vocês clicarem e ver o nosso giro de notícias aí do canal. Eu levantei essa lebre de que o Mike, de repente, poderia ser um cara que poderia entrar como lateral direito hoje no lugar do Marcos Rocha. O Abel, de repente, optou por colocar o Marcos Rocha e não colocar o Mike. Você acha que o Mike tá jogando mais bola que o Marcos Rocha? Você acha que, de repente, ele merecia ter uma chance titular? O que você acha a respeito dos nossos 2 laterais direitos aí, Felipe, por gentileza? Eu acho que o Mike poderia ter uma sequência. Ele tá tendo mais mobilidade do que o Marcos Rocha nesse momento. Mas eu acho que na cabeça do Abel ele deve estar pensando, ele pensa o seguinte: o Marcos Rocha, você vê que quando ele joga, ele faz como se fosse um zagueiro pela direita, ele não sobe muito. Então ele fica ali um pouco na sobra, ali, na cobertura. Ele não avança muito. Quando ele avança é porque tem algum espaço tal, para fazer alguma jogada de linha de fundo, mas a maioria da parte do jogo você vê ele ali compondo como se fosse um zagueiro pela direita ali. Aí, acho que na cabeça do Abel, quando ele quer mexer no time, dar uma mobilidade maior, aí ele coloca o Mike. Por quê? Porque aí o Mike, ele tem um pouco mais de dinâmica, talvez
seja pela idade, né? O Mike é mais novo do que o Marcos Rocha, deve estar fisicamente, ainda tem uma condição melhor do que o Marcos Rocha, né? E aí o Mike ele atua mais como um ponta pela direita ali. Você vê que o Mike ele é muito agudo, ele ataca bastante, faz aquela jogada de linha de fundo. Então acho que é isso que tem na cabeça do Abel. Ele não coloca, ele só vai colocar o Mike numa situação onde a equipe adversária está bem exposta, ou ele precisa ter essa profundidade para atacar pela direita, né? E aí ele coloca o Mike. Então acho que é isso que o Abel pensa, né? Por isso que o Mike não deve ser o titular, mas como ele tá jogando bem, né? Acho que o Mike, desde aquela final da Libertadores ali, que ele fez um baita jogo, né? Um grande jogo, deu a assistência pro primeiro gol, né? Anulou praticamente ali o Bruno Henrique, todos os caras ali do Flamengo. Ele se consolidou, cara. Eu acho que com o tempo o Marcos Rocha ele vai perdendo essa condição física, né? O Marcos Rocha já tem uma idade já avançada. Eu acho que vai ser natural aí a gente ver o Mike titular aí no Palmeiras daqui a alguns anos, talvez 2023 para frente, não sei. Mas ele entrou muito bem no jogo. Eu vou dar uma de Filipão aqui, né? Lateral direito pode fechar o olho e escolher quem quiser. Tá tranquilo. Assim como um goleiro, né? Nessa posição aí a gente vivia reclamando e parece que na mão do Abel melhorou bastante. Lógico que às vezes tem umas falhas, eu vejo o pessoal reclamando, falhou o Marcos Rocha e tal, mas ali quando toma gol é aquela falha coletiva, né? Em geral, os nossos laterais direitos estão muito bem. Acho que melhorou bastante aí depois que o Abel chegou no Palmeiras. É isso aí, Felipão. Carlos, vou ler uma pergunta aqui do Renato Silva aqui, tendo mais mensagens aqui, ó, ele falando, ó, Palmeiras é prejudicado pelo árbitro, você sabe por quê? Porque nós não temos a presidência, no caso, a Leila Pereira, que tem medo de bater de frente com a CBF. Se fosse o Paulo Nobre, seria, acho que na opinião dela é diferente, a opinião dele seria diferente. Você acha que essa questão da arbitragem ainda tem prejudicado muito o Palmeiras hoje? E, aliás, né, você acha que hoje teve interferência da arbitragem no jogo contra o Santos? Aí, ô Carlos, o que você acha aí? Respondendo a pergunta do Renato Silva aí, por gentileza. Na verdade, assim, eu acho que hoje foi tranquilo, perto dos escândalos que a gente vivenciou aí nos campeonatos passados. Eu acho que hoje foi bem tranquilo. Mas assim, a questão que ele falou aí da presidente Leila Pereira dar uma pressionada na CBF, né? Inclusive eu fiz até uma sátira lá no canal, eu tenho lá a comparação da Leila Pereira, um vídeo, e nesse mesmo vídeo tem o presidente do Goiás lá, descascando na beira do campo lá, falando, né? Ó, estão tentando prejudicar, tudo mais. Na verdade foi uma sátira mostrando as atitudes dos dois presidentes. A gente esperava que ela fosse um pouco mais incisiva, né? E não ficasse mandando e-mail, mandando cartinha. Tem que vir a público e jogar tudo no ventilador, que está acontecendo, porque é chato demais. A gente perdeu 2 campeonatos graças a essas forças ocultas, né? Eu gosto de colocar dessa maneira, né? Para não ter problema aí pro seu canal. E ela tinha que ser mais incisiva, ela tinha que falar mais, não ficar aí de cartinha, de e-mail, não. Tem que ir a público e falar, ó, tá acontecendo isso, meteram a mão ali, e tá acontecendo isso, tem que resolver, eu não quero tal árbitro, eu não quero tal árbitro no VAR, tem que colocar para quebrar, cara. Hoje o Palmeiras é um dos principais times do país, e onde ele vai, ele arrasta multidões, cara, ele não pode ser prejudicado dessa maneira. Eu tenho uma opinião a respeito disso, se me permitem. Manda aí, por gentileza, Felipe. Manda aí. Se eu fosse a Leila, eu faria o seguinte, fica a dica aí, eu gostaria muito que esse vídeo chegasse a Leila, respeitosamente, sugiro este humilde torcedor aqui, distante aqui de Vitória, nem sócio avante eu ainda posso ser, né?
espero um dia poder ser, mas fica a sugestão para Vossa Excelência. Faz um manifesto falando pela melhoria da arbitragem no futebol, né? E aí... Já vou, filho. Faz um manifesto em favor da melhoria da arbitragem no futebol. Faz uma coletiva, fala que o Palmeiras quer que a arbitragem seja melhorada como um todo, para o futebol melhorar, para atrair mais público. Porque, assim, se você, como torcedor, você vê que seu time está sendo vilipendiado toda rodada e tal, você desanima, cara. Às vezes você se desinteressa por querer assistir, entendeu? Você não vê seriedade no campeonato. Isso não atrai um investimento de empresas no campeonato. Que empresário vai querer investir no campeonato que toda hora é manchado, entendeu? Então, se eu fosse ela, fazia um manifesto, convidava os presidentes de todos os clubes para assinar, falava assim, não, vamos melhorar a arbitragem, vamos criar critérios claros, né? Vamos profissionalizar os árbitros. Mas não, hoje lá tinha um flamenguista aí no Facebook aí falando assim, foi roubado, não sei o que. Eu falei, pois é, pô. Eu acho que não foi pênalti lá contra o Flamengo no jogo do Fluminense. Mas na hora que vai cobrar o seu presidente lá para reclamar alguma coisa, o que acontece? Ele debocha dos outros times, tá chorando, tá de mimimi. E aí fica por isso. E aí quando é o time deles, tá roubando, foi roubado, foi prejudicado. Então, assim, ou os presidentes todos se unem e falam assim, não, vamos melhorar a arbitragem. Não é criticar, dizer que não presta, mas vamos melhorar, pô. Vamos colocar vamos criar critérios claros, vamos padronizar algumas coisas para todo mundo sair ganhando, para ser justo, para acabar isso daí. Mas não, simplesmente cada um puxa pro seu. A Leila vai lá, fala que não tem nada, não tem complô, eu não posso ser desequilibrado. Não é ser desequilibrado. Tem que chegar lá e falar assim, olha, o meu time tem sido prejudicado assim, assim, assim. Nós queremos critérios, claro, para a melhoria do futebol. Né? Mas não. Para ela tá tudo bom, tá tudo maravilhoso, tá no caminho certo. Então, eu lamento muito, né? Aí a gente tem que jogar para vencer o adversário e vencer os erros de arbitragem. Então, um placar que às vezes devia ser 1-0, 2-0, você tem que fazer 3, 4 para garantir que um pênalti, um erro de arbitragem não vai te prejudicar. Eu penso que ela deveria fazer isso daí, né? Faz um manifesto, depois faz uma coletiva, convida todo mundo, e aí nos primeiros erros que acontecem, fala assim, gente, fiz um manifesto, né, fiz uma coletiva convidando todo mundo, liguei para os presidentes de clube, ninguém quis assinar. Aí fica exposto, expõe os demais que não querem participar disso daí. E senão toda rodada fica isso aí. Um fala uma coisa, fui prejudicado. Aí fica por isso mesmo. A CBF está lá confortável, né? Eles não mudam nada, não padronizam, não criam uma estrutura profissional de árbitro. O árbitro apitou hoje, amanhã o cara já está preocupado com os boletos lá da empresa dele, sei lá, das outras atividades que ele faz. Eu acho complicado isso aí. É isso aí, fica registrado então o manifesto do nosso Felipão aí, né? Eu concordo plenamente aí também. Acho que tinha que ter essa junção aí, mas infelizmente cada dirigente, né, de clube grande aí só apita cada um pro seu lado, né? Pelo menos é o que aparentemente assim, é o que ocorre aí. Infelizmente, cada um só defende o seu, e quando tem um prejuízo, no caso do Palmeiras, manda cartinha de vez de se manifestar publicamente. Você vê, de repente, Goiás, um time de menor expressão, o árbitro lá falando, o presidente do Goiás falando o que a Leila deveria falar e não fala, né? Esse que é o X aí de repente se manifesta nas redes sociais, manda cartinha para a CBF e tal. Então, todas essas conversas que já estamos cansados de ver, e podia ser feita uma coisa diferente, tá, Porcada? Infelizmente, pelo menos o que aparenta com relação à Leila é que não vai mudar muito disso não, tá? Pelo menos não é difícil não é difícil não, Klaus, mudar. Por exemplo, fica a CBF que tem tanto dinheiro aí, ganha milhões com os amistosos que ela faz em Londres, em outros lugares aí, por
Por que eles não pegam a comissão de arbitragem e falam assim, ó, separa que 3, 4 caras vão lá para a Premier League lá e vê como é que funciona lá, se tem padrão, como é que eles funcionam lá, porque lá é rapidinho, cara. Lance de impedimento, os caras resolvem lá em 1 minuto, não, tá, foi impedimento, não foi. Pênalti, mesma coisa. Você não vê reclamação nos campeonatos lá. Agora aqui, cada jogo, você não sabe o critério do cara. Você não sabe. Botou a mão na bola, pênalti, o outro bota escandalosamente a mão na bola. Não foi pênalti, nem chama o VAR. Então, alguma coisa tem que ser feita, né, por parte da CBF. Mas para isso, se acontecer, tem que ter... A CBF tem que ser acionada, pressionada. E aí, na hora que tem que ser pressionada, ninguém faz nada. E quando é prejudicado, é só uma cartinha e tal. E às vezes é um deboche, né? Como é o presidente do cheirinho aí, né? Deboche, tá chorando. Não é isso, cara. É futebol, é produto, né? Tem que melhorar. Tem que estar sempre tem que ter uma credibilidade. É verdade, é isso aí, Felipe. Felipe. Carlos, manda aí. Deixa eu falar uma coisa, Felipe, aí. A hora que o flamenguista querer questionar alguma coisa com você, cara, você não debate com ele, não fala nada não, cara. Porque o freguês sempre tem razão, cara. Deixa ele falar, o freguês tem razão. Tem razão, completa razão. Então, tem que dar razão pros caras aí, fazer o quê, né? O freguês sempre tem razão, cara. O flamenguista adora falar que foi roubado, né? Qualquer coisa ele foge pra isso daí. Aí, ó, falando em rival aqui, ó, tem um aqui, ó, Carlos Alberto, falando que a gente tá revoltado com a eliminação da Libertadores e da Copa do Brasil. A CBF tem que agradar a porcaiada. Ô, Carlos, de boa, cara, você tá falando aí, bicho. Agradeço pela mensagem mesmo, ok? Ô, Carlos Alberto, só te lembro uma coisa. 27/11/2021, tá bom? Dá uma lembrada aí. Dá uma pesquisada aí no YouTube. O que aconteceu nesse dia, Carlos? Foi 27/11. Eu também queria saber. O que você lembra, Carlos? O que aconteceu? Foi um jogo do tricampeonato da América aí, meu? Lá Ventania. Foi aquele golzinho do Davidson lá que ele fez? Deve ser, né? Foi o vento minuano dos Pampas lá do Uruguai, né? Que bateu lá, calou todo mundo. Foi que nem hoje no... O que aconteceu hoje no Maracanã? Tava uma ventania, falaram que bateu um vento lá. Bateu, disseram que eles iam passar o carro. Você não tem o hino aí do cheirinho, não? Pra colocar aí? Ainda não. Mas a próxima live a gente já deve providenciar aí, cara. Alguma certeza. coisa aconteceu lá no Maracanã hoje que eu não sei o que aconteceu. Tá todo mundo calado, né? É isso aí. Galera, eu já volto já. Só um instante aí, continue. Aí eu já volto em alguns minutos. Tá, okay. Questões criancísticas. Tranquilo. Ó, porcada, estamos com 24 likes aí, ó. Vamos meter o dedo no like, vamos bater a primeira meta, 30 likes aí, por gentileza, peço a sua colaboração. Torcedor palmeirense que nos assiste, mete o dedo no like, vamos bater 30 likes. Importante a sua colaboração para o YouTube continuar indicando nossos trabalhos para mais palmeirenses aí perdidos na Porpisfera, enfim, né? Como diz o Tedesco aí do outro canal aí, gente boa pra caramba. Então mete o dedo no like aí também, se inscreve no canal Palestra Itália de Coração e se inscreve no canal do Carlos, a Corneta Verde. Aqui, ó, vou colocar aqui o link aqui para vocês verem. Está aqui, ó, a Corneta Verde, clica lá, se inscreve no canal do Carlos, a Corneta Verde, ok? Peço a colaboração de vocês, por gentileza. Vamos pegando mais mensagens aqui, ó. O André Fênix falando que o Giovani não joga. Tá questionando, né? Por que o Giovani não joga mais? Por que o Giovani tá jogando, hein, Carlos? Você tem alguma informação a respeito, não? Contra o Atlético, o Paraná foi... Nem sei o que... Bom, não entendi aqui, mas tudo bem. Com relação ao Giovani, Carlos, você tem alguma informação aí para passar para o André Fênix, todo mundo que está acompanhando nossa live? Por que ele não tem sido utilizado pelo Abel Ferreira? Tem alguma informação ou não? Se não tiver, a gente passa com as voltas assim, aí.
Na verdade, assim, eu não sei o que está acontecendo com o Giovani, porque ele tem um grande potencial para estar jogando no time titular, time de cima. Sim. Da última vez que eu vi as notícias sobre ele, parece que ele estava com contusão. E aproveitando aí sobre a questão do Giovani, né? O Palmeiras ele venceu o Ituano ali, conseguiu a vaga da quarta de final do Campeonato Paulista Sub-20. Ali é um celeiro de jogadores que logo a gente pode estar aproveitando no time de cima. Tem vários garotos ali que jogam bem e com o Abel poderia dar oportunidade, além do próprio Giovani e do nosso esperado centroavante aí que não entrou hoje, né? E com relação ao Fabinho, você colocaria ele para o jogo contra o Galo, Carlos? Porque assim, acho que contra o Atlético Mineiro não vai ter muito o que fazer. A gente tem o Zé Rafael que está suspenso, o Danilo tomou vermelho, também não vai jogar. A gente vai ter o Atuesta, que é o nosso reserva, então o Atuesta vai ter oportunidade. E não tem quem colocar. O Danilo foi suspenso, o Zé Rafael também, então o Gabriel Menino também está suspenso também, então a gente tem que fazer alguma improvisação. Você daria chance pro Fabinho aí para esse jogo, para essa próxima partida? Tanto pro Fabinho e até mesmo pro Garcia também, né? O Garcia também, ele ali no meio campo, ele brinca bem ali. Eu dou a oportunidade também pro Garcia, né? Qualquer um dos dois ali que o Abel utilizar, ele vai estar bem servido. Os dois moleques no meio campo ali, eles dominam ali. No sub-20 lá, os caras batem uma bola que é brincadeira. É isso aí, porcada, é isso aí. Vamos passando então para as notas aí do Palmeiras aí. Depois a gente vai trazer a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro, pegando os jogos aí do Campeonato Brasileiro, comparando com o Palmeiras, colocando a classificação atualizada, os pontos, enfim. Então vamos primeiro para as notas e o melhor e pior em campo. Para você, Carlos, quem foi o melhor e pior em campo? Depois a gente passa para as notas. Então, fale para você quem foi o melhor para você na sua opinião, depois fale quem foi o pior na sua opinião, por gentileza. Para mim, o melhor em campo, o troféu Ademir da Guia, vai para Merentiel. Troféu Ademir da Guia. Assim, pelo pouco que ele jogou, mas foi muito decisivo, né? Teve aquele lance muito bonito da bicicleta, infelizmente não se converteu em gol, mas passou muito perto. Teve uma sinergia muito boa ali. E depois ele fez o gol que a gente saiu com a vitória e conseguiu mais 3 pontos aí para continuar rumo ao título. Então, para mim, um 7,5, porque ele entrou pouco, jogou pouco, mas quando precisou, ele foi decisivo e fez o gol que a gente saiu com a vitória. Agora, o pior da partida, para mim, vai para o Danilo, né? Uma nota 4 para ele. Realmente, ele não está vivendo um dos melhores momentos da sua carreira. Ele foi expulso novamente hoje. E lembrando que, recentemente, ele também foi expulso na Libertadores. Então, igual o próprio Felipe comentou, né? Ele tem os líderes do time ali, o capitão, tem que chegar e conversar com ele. Cara, você toda vez está deixando a gente na mão aqui. Se é expulso, a gente tem que correr dobrado aqui para suprir a sua ausência aqui. Então, o troféu... Como é que é o nome do troféu pro pior? Márcio Araújo. Troféu Márcio Araújo vai pro Danilo. Vai pro Danilo. Aqui, ó, o André Félix até tá mandando aqui também, ó. Contra o Atlético Mineiro, 1 ponto vale 3. Você concorda com o André Félix aí, ô Carlos? Eu acho que, pelos desfalques que o Palmeiras tem, 1 ponto vai ser preciosíssimo, aliás, importante, né? Se o Internacional tropeça amanhã, a gente continua mantendo 9 pontos, eu acho que o empate contra o Galo em Belo Horizonte na quarta-feira vai totalmente com sabor de vitória. O que você acha aí, cara?
Na verdade, na última live eu até comentei com você, né? Que a gente passaria pelo Santos. Eu errei o placar, né? Que eu falei 2-1, mas. E sobre a questão do Atlético, eu falei que ia ser 1-1, um empate. Então vamos seguindo o raciocínio do André aí. O empate é sabor de 3 pontos, porque a gente desfalcado e o Atlético está numa má fase, mas a gente sabemos que o elenco do Atlético é bem qualificado, tem jogadores ali que a qualquer momento podem fazer a diferença, estando inspirado no dia, né? Empate com sabor de 3 pontos, é isso mesmo. Exatamente, também concordo, viu, André Félix? Até pela questão dos desfalques aí que o Palmeiras vai ter, né? Como a gente falou, não vai ter a lista titular de volantes aí, a gente não vai ter o Gabriel Menino, que não é titular, mas é um jogador que vem crescendo nos últimos jogos. Não tem o Danilo, por imprudência, suspenso, né? Tá suspenso dessa partida. O Zé Rafael tomou um cartão amarelo hoje, fez uma falta lá que enfim, acabou tomando cartão amarelo. Acho que foi no segundo tempo, logo no segundo tempo, lá no começo do segundo tempo. E assim, a gente não tem a dupla titular de volantes, então eu acho que por essa questão de desfalques aí, eu acho que o Palmeiras segurando um ponto vai ser extremamente importante aí. Só volta a frisar. Manda aí. Pode ser que o Abel coloque o Gomes ali de volante, igual teve um jogo que ele colocou, né? Mas acho que. Bom, pode ser. De repente ele coloca o Murilo e o Luan, de repente como zaga e o Gomes como volante. Não sei. Isso, porque o Gomes, querendo ou não, é um pouco mais técnico que os outros dois zagueiros, né? Coloca ele para fazer uma vez ali como volante e pega um moleque da base para jogar do lado dele ali. Tenho certeza que o moleque, vendo que tá o Gomes do lado ali, ele vai tranquilo, vai jogar uma bola tranquilo, não vai ficar pressionado, né? Exatamente. E agora também colocar também para mim o melhor da partida, né? Aliás, pessoal, vão comentando aí, diga nos comentários para vocês quem foi o melhor e o pior da partida, tá? A gente vai lendo no comentário da galera que foi postando as mensagens aí. Então comente para vocês quem foi o melhor e o pior em campo, enquanto tá rolando a enquete aí também, tá, porcada? Estamos com uma enquete aí, você vai lá e vota lá se para vocês o Merentiel tem que ser o nosso 9 nos próximos jogos. Por enquanto, 11 votos, 91% fala que sim, sem dúvida, e não 9%. Então você vai lá e vota na enquete e não deixe de dar o like também, ok? Estamos com 26 likes, mete o dedão no like e peça a sua colaboração, por gentileza. Para mim, por cada Carlos, né, Felipe também, eu acho que o Dudu fez uma partida muito boa, gostei da partida do Dudu, tá? Eu gostei também da partida do Mike, ele entrou bem hoje, né? Jogou relativamente melhor do que o Marcos Rocha. Eu achei que a dupla de zaga hoje foi muito bem também. Achei que o Murilo e o Gomes hoje foram importantes, principalmente na defesa. Apesar de a gente sempre sabe que o Soteldo não é um cara fácil de se marcar, né? Então acho que eles deram uma cobertura interessante aí, conseguiram parar o ataque do Santos. O ataque do Santos praticamente foi só o Soteldo, né? O cara era meio campista, era atacante, era centroavante, era tudo. Para mim, acho que a defesa foi muito bem hoje, né? Eu acho que para mim tem que ser o Merentiel, tá, porcado? Não só pelo gol, mas, pô, o cara deu uma bike ali, o cara entrou no segundo tempo, aí você fala, pô, será que o cara vai conseguir, de repente, fazer um gol no clássico e tal? Será que o cara vai conseguir fazer um gol importante? O cara fez. O cara fez, né, de costas, ele fez um gol de pivô mesmo, né? O cara pegou, matou a bola no peito e bateu primorosamente lá pro gol. Então, assim, para mim, tem que ser o cara, quando precisou, o Merentiel foi lá e guardou o dele. Então, não tem como ser diferente. Dudu fez uma partida muito boa, a defesa fez muito, muito bem hoje, acho que o Gustavo Gomes, o Murilo, o Mike também, acho que merece uma menção especial também. Mas o cara do jogo foi o cara que resolveu a partida. Para mim, tem que ser o Merentiel. O pior da partida, eu acho que
o Danilo ele tá precisando colocar um pouco a mão na consciência, pensar assim, cara, o que eu tô fazendo de errado? Por que eu não tô conseguindo jogar igual eu estava jogando quando eu estava sendo convocado para a seleção brasileira? O que se passa com relação ao nosso Danilo, tá? Esse comentário que eu faço para vocês aí, para todo mundo se perguntar por que o Danilo não vem jogando tão bem. Eu acho que pode ter uma questão emocional, tá? Eu acho que também deve ter, não sei, tá? Isso não é informação, mas eu acho que é um palpite. Eu acho que pode ter sondagem de time de fora que mexeu com a cabeça do jogador, o jogador tá pensando lá fora também. Então, por exemplo, teve aquela proposta lá do Arsenal lá de 20 milhões de libras. Isso, quando você pega um jogador de futebol como o Danilo, que veio lá de lá, ele é baiano, né? Ele é de Salvador e tal. Você dá uma proposta dessa pro moleque, o moleque mexe com a cabeça do garoto. Então, essa questão depende de ele colocar um pouco o pé no chão, pensar que ainda não é o momento, ainda tem que brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, tem que fazer Palmeiras, de repente, ganhar o título do Campeonato Brasileiro. Aí sim, mais para frente, no final da temporada, aí ele pensa em proposta, tal, se ele quer ficar no Palmeiras, se ele não quer. Mas eu acho que, por enquanto, ele tem que colocar essa mão na consciência e pensar o que lhe cabe. Agora não é hora de pensar em proposta, agora é hora de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro e fazer o seu melhor, entendeu? Então, pelo menos, essa é a minha opinião. Eu acho que, sim, para mim, o Danilo hoje foi o pior em campo. Não só pelo vermelho, não vem jogando bem. Já faz tempo já, tá, porcada? Não vou ser corneteiro, mas eu acho que ele não tem jogado bem já faz um bom tempo já, ok? O André Fênix aqui tá falando aqui que para ele o Dudu foi o melhor em campo. Ele também falando aqui que o Gomes está um pouco cansado. Embora ele ache que poderia tirar o máximo, mas ele tem a seleção dele ainda. Então, exatamente isso daí. O André Fênix, né, comentando a respeito dos nossos, né, jogadores aí. Vamos para as notas então, Carlos? Vou falar um pouquinho das notas aí de primeiro ao último jogador, também falando um pouco dos jogadores que entraram, ok? Para você, o Everton. Que nota que você dá para o Everton? Então, o Everton, para mim, um 6,5 pro Everton. 6,5? Isso. Eu acho que ele foi seguro nas defesas que lhe coube, né? Eu acho que ele foi um 7. Eu acho que ele foi bem. Hoje não deu nenhuma chance clara para o Santos. E quando quando precisou, tinha um cara lá à altura lá para de repente defender as bolas. Eu acho que o nota 7. Apesar que ele fez uma defesa lá prática, né? Você viu? Chegou, trocou a mão, papapá. Mas assim, é a vida de goleiro, cara. Ele tem que fazer, dar os pulos dele, né? Exatamente. Mas foi cirúrgico no que lhe coube, ok? Importante comentar isso daí também. Marcos Rocha. 5. Fez arroz com feijão, não fez nada além, basiquinho, quase não subiu para atacar. Nota 5 pro Marcos Rocha. Tá. E o André Fênix aqui colocando para ele nota 6 aí. Então você, por cada, vai colocando aí. Nota vocês dão para os jogadores. Vão colocando o nome do jogador e coloca. Para mim é nota X. Para mim é nota Y. Então você coloca o nome do jogador e dá a nota que você acha que lhe cabe, tá? Para mim, Marcos Rocha, nota 5 também. Acho que ele... Cara, eu não sei, tá? É uma coisa que eu tenho me incomodado um pouco. Eu acho que ele tá tendo uma dificuldade para atacar, não sei se não é a questão da idade. Eu acho que ele não tem arriscado tanto nos ataques aí. Não tenho gostado muito disso, tá? Mas eu acho que hoje ele não foi bem. Hoje, enfim, eu achei que o Mike hoje jogou bem mais do que ele, tá? Pelo menos a minha opinião. Então, para mim, nota 5, o André Fênix colocando para ele Marcos Rocha, nota 6. Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, 6,5. 6,5? Para mim, 7. Eu achei que ele foi bem hoje. Anulou o ataque do Santos. E foi importante nos ataques lá também. Ele teve umas bolas lá que ele se aventurou.
Deu até acho que foi um lance na direita no segundo tempo. Não sei se foi o Dudu que bateu, que ele lançou a bola para cima, ou se foi o Marcos Rocha. Mas ele tem se aventurado no ataque, tem feito partidas seguras, né? E eu acho que hoje ele foi bem. Para mim, nota 7. Murilo. 6,5 também. 6,5. Eu gostei principalmente na questão defensiva, né? A questão defensiva hoje ele foi importante, né? Igual como eu falei, a defesa, o sistema defensivo hoje funcionou bem hoje, né? Eu acho que nota 6,5 também, concordo com você. E por cada vai colocando aí né, para vocês aí as notas aí que vocês acham. Ok, ó, o André Fênix está colocando aqui para ele Gustavo Gomes, nota 8. Então, registrado aí, tá? Piquerez. Piquerez, 6. Nota 6? Você achou que ele 6. Foi mais ou menos tal? Não deixou a desejar, né? Deixou a desejar hoje, né? Na verdade, o time do Palmeiras estava um pouco abaixo hoje, né? Você vê que o Santos dominou a partida, né? Cara, a técnica não sei se hoje dominou. Quase... Assim, a parte técnica quase que não apareceu, né? Foi mais na força de vontade mesmo, principalmente no segundo tempo, para poder sair com os 3 pontos, né? Sim, exatamente, ó. Ô Felipe, estamos fazendo aí a classificação, as notas aí. Coloca para você aí, rapidinho aí, pra gente tá colocando as notas aí pro lateral esquerdo Piquerez, a gente vai colocando. Vai falar para você quem foi as notas pro Everton, pro Rocha, pro Dudu, Murilo, depois faz pro Piquerez aí também, por gentileza. Mas coisa básica, depois a gente comenta mais o Piquerez aí, tá? Ok, vamos lá. O Everton, vou dar uma nota 8, foi seguro, tranquilo, não teve problema. 8 para não ter 10, você teria que defender uns 3 pênaltis, assim, né? Então 8 foi o padrão. Marcos Rocha, nota 6, não comprometeu, também não fez grandes coisas. Gustavo Gomes eu daria um 8 também, muito preciso, sempre bem e tal. O Murilo, eu vou dar um 8,5 porque teve umas arrancadas boas ali. Foi bem. E o Piquerez, eu vou dar uma nota, não sei, né? Talvez um 7,5. Porque algumas bolas ele deixou a desejar, mas também não foi mal, não. Foi bem agudo e tal, mas faltou um pouquinho mais de algo a mais do Piquerez, na minha opinião. Mas 7,5 tá bom. Padrão. Eu dou 6,5 pro... Que nota que você deu, Carlos, pro Piquerez? 6. 6. Pra mim, 6,5. Eu acho que ele foi um pouco participativo hoje. Lado esquerdo hoje foi pouco participativo no ataque hoje. Foi muito mais o lado direito hoje, né? Então... Então eu dei 7,5, mas assim, que é o que vocês falaram. Faltou um pouquinho mais dele de... Algo a mais. Não sei o que era exatamente, mas... Faltou um pouquinho de vontade hoje, talvez, né? O André Fênix aqui colocando nota 6 aí pro Piquerez aí, e média nota 7. Aliás, importante comentar, né? Se fosse o Palmeiras tivesse perdido, empatado o jogo, acho que as notas seriam um pouco diferentes aí. Vocês concordam com isso, né? Sim, sim. Hoje a nota foi... A gente tá baseando em cima da vitória, mas o jogo hoje foi bem abaixo aí. Vamos colocar então Zé Rafael. Você, Carlos, primeiro. Então, o Zé Rafael é uma nota 6. Ele não foi tão brilhante igual o jogo passado, né? Que ele apoiou bastante. Hoje ele, pelo contrário, né? Ele passou, foi apertado na mão do pique do Soteldo ali. E a nota 6 para ele. E você, Felipe, que nota que você dá para ele? Também, né? Eu vou acompanhar o Carlos aí, vou dar uma nota 6.
Mas assim, eu dou um desconto também, que é um clássico, é um jogo difícil, né? O Soteldo é um cara difícil de marcar. Mas faltou um pouquinho daquela finalização do Zé Rafael de fora da área. É uma chegada um pouco melhor no ataque, então 6 está de bom tamanho. Eu vou acompanhar vocês hoje. Eu acho que ele não foi muito bem hoje, não. Acho que foi dentro da média, nota 6 também. Concordo plenamente aí. Danilo, vai lá, ô Felipe, você primeiro, depois o Carlos aí. Ô Danilo, poxa vida, tá indo tão bem. Vamos. O Danilo, nota. Eu vou dizer nota 2, vai, porque no primeiro tempo, ele até que movimentou bem, tocou a bola, mas não fez muitas coisas, então, por ter corrido só no primeiro tempo, mas pela falta, pela expulsão, nota 2. Pô, tem que acender o sinal de alerta ainda, Danilo, tá? O negócio tá feio aí, cara. Botar a cabeça no lugar aí, voltar a ter concentração para dar essas pegadas no cara, porque senão daqui a pouco o árbitro marca ele como um jogador violento. Aí qualquer jogadinha vai querer expulsar, né? Então abre o olho aí, Danilo. Tem que melhorar. E você, Carlos, que nota que você dá para ele? Então, para mim, o Danilo, ele não pode cometer esse tipo de erro, né? Como a expulsão de hoje, no lance do Soteldo. Ainda mais após o episódio da Libertadores da América, lá, que ele foi expulso também. É um dos jogadores mais promissores do Palmeiras, mas não vive uma fase tática e técnica boa, igual ele vivia. No jogo de hoje vinha tendo uma atuação discreta até ser expulso. Para mim, uma nota 4. Não, e o pior, né? Isso decai o valor de mercado dele, né? Porque o cara lá da Europa vai olhar e vai falar assim, pô, esse cara vive sendo expulso, eu não vou pagar mais 20 milhões de euros para um cara desse daí. Dou 8, 7 no máximo. Então, é ruim para ele, né? Sim, concordo exatamente mesmo. Concordo plenamente com vocês aí. Para mim, nota 3, cara. Achei que ele não foi tão bem no primeiro tempo. E no segundo tempo, a expulsão aí acabou comprometendo muito com a nota dele. E mais uma vez, né? O cara tem que botar consciência, colocar, medir as coisas que ele vem fazendo, né? Porque hoje ele deixou o Palmeiras de mãos atanando aí também. E o Palmeiras podia ter se prejudicado nesse jogo, um jogo fundamental para a gente conseguir a vitória. Então, é importante aí comentar que o Danilo hoje não foi bem, tá? Ó, o Carlos, o Maurício Koga mandando boa noite aí, tá falando que vai embora aí. Obrigado pelas mensagens aí, Maurício Koga aí, tá? Agradeço imensamente aí pela sua participação, ok? Vamos continuando as notas aqui, que a gente já vai lendo mais mensagens aí, tá? Então agora falamos Zé Rafael, Bruno Tabata, para vocês aí. A gente quase nem comentou do Bruno Tabata hoje. Vai você, Carlos, primeiro. Tabata 6, você percebe que ele já está se soltando, né? A adaptação dele está muito boa. Mas ainda a gente está esperando um pouco mais do tal do jogador europeu badalado que chegou, né? Mais uma nota 6 para ele. É isso aí. E você, Felipe? Que nota que você dá pro Bruno Tabata? Eu acho que vou com vocês, nota 6, ele se movimenta bastante, parece que eu gostei bastante no lance ali que ele girou bem, foi para a linha de fundo. Um jogador comum aqui do Brasil faria um cruzamento bizarro, mas ele mostrou técnica, né? Fez um cruzamento muito bom até, né? A pena que não tinha nenhum centroavante ali para cabecear aquela bola. Até pensei, pô, se o Hendrick tivesse em campo, ele tinha pegado essa bola em cheio aí, estufado a rede, né? Mas nota 6. Eu acho que ele ainda está se adaptando, tá se mentalizando com o futebol brasileiro. Vai melhorar, espero. Então, eu acho que o Bruno Tabata ele tem uma questão de habilidade interessante. Só que, como eu falei até inclusive no giro de notícias, né, que eu comentei
no sábado, para quem não tiver visto, clica aí no link lá depois da live, tá fixado aí para vocês verem o giro de notícias. Eu acho que o Bruno Tabata é um jogador interessante, mas ele rende mais pelas pontas. Ele não é um jogador que é tão bem centralizado, mas o cara tem um bom passe e tem bom drible também. O X é a questão, só melhorar um pouquinho o passe, né? Às vezes teve umas 2 vezes lá que eu vi ele errando o passe, assim, fácil, assim, também. Mas eu acho que, assim, pelo que ele jogou, eu acho que ele merece uma nota 6 aí. Nota 6, acho que tá razoável para ele aí, então. Scarpa, então, meu querido Carlos, depois Felipe Sena, manda lá para o nosso querido Gustavo Scarpa. Então, o Gustavo Scarpa ele não repetiu as boas atuações, né, dos últimos jogos. Ele foi bem marcado pela defesa do Santos, atuando pelo lado do campo, ou mais pela centralização e a criação. Não conseguiu flutuar da maneira que ele joga nos jogos, né, que é a principal característica do Scarpa. E ele fez muitas posses de bolas longas ali, né? E deixou o campo com a substituição tática, né? Do Abel Ferreira. Então, para mim, é um 5,5. 5,5? Cara, eu acho que hoje ele fez muito arroz com feijão, né, cara? Não achei que ele foi muito bem hoje, não. Não foi uma partida brilhante dele. Acho que nota 6, nota 6 pro Scarpa. E você, Felipão, o que você achou do Scarpa aí, cara? Também vou com você. Nota 6, acho que não apareceu muito pro jogo. Ele começou o jogo mais ali pelas pontas, né? Depois o Abel trocou, colocou ele mais centralizado. Mas ele não foi o Scarpa, não tem sido o Scarpa, né? Que tem sido decisivo, né, de grande fase. Eu acho que nota 6 aí, pelo esforço, mas faltou do Scarpa hoje um pouquinho mais de vontade de decidir o jogo, né? É isso aí, Felipão. E Dudu, então, meu querido Carlos, enquanto aí o pessoal vai mandando mensagens aí. Então vai lá, mete lá, manda lá as mensagens lá para vocês qual a nota dos jogadores aí, tá, porcada? Queremos saber a opinião do torcedor palmeirense. E falta um like aí pros 30, né, porcada? Vamos lá, mete o dedo no like. Quem não meteu o dedo no like, aí peça a sua colaboração, por gentileza, ok? Dudu aí, Carlos, o que você acha aí? Para você, qual foi a nota do nosso querido Dudu? Então, o Dudu para mim é nota 7. Para mim ele jogou bem, principalmente naquele toque 1 contra 1 ali que ele faz, né, aquela tabela, e aquela especialidade dele, né, que é chegar à linha de fundo e cruzar. Nota 7 pro Dudu. Nota 7. Eu achei que ele foi importante principalmente no primeiro tempo e no segundo tempo, depois que o Palmeiras perdeu o Danilo. Eu acho que eu vou dar nota 8 para ele. Eu gostei bastante da partida do Dudu. Apesar de, né? Eu acho que se de repente o Merentiel não faz o gol que dá a vitória pro Palmeiras, eu acho que aí sim eu poderia colocar o Dudu como o melhor da partida. Para mim, eu acho que o Dudu ele só perde na questão do Merentiel por falta de não ter feito gol. Mas ele foi muito bem, sim, hoje. Concordo plenamente aí, ok? E você, Felipe, o que você acha, que nota que você dá pro Dudu aí? Eu daria um 8,5. Pelo segundo tempo ele foi bem, foi um dos principais jogadores, né? Eu acho que o Dudu, quando ele tem esse espaço ali, aquele corredor ali pela direita, pro meio, ele cresce muito no jogo. Ele chama o jogo para ele tenta resolver o jogo. Acho que um 8,5 tá de bom tamanho. Só faltou fazer o gol, né? Um gol. Mas acho que fez um excelente segundo tempo. O Dudu foi muito bem. Foi muito importante. E assim, juntando esse fato, essa nota aí rapidamente, acho que ele deveria renovar aí
com 4 anos. Deixa aí o Dudu mais 3 anos aí. É um jogador importante, o cara que não se machuca, o cara que se dedica, que gosta do clube, né? Acho que Dudu 8,5 tá de um bom tamanho. Sempre importante. Ó, o André Fênix colocando aqui para ele, Dudu nota 10. Aí tá registrado, então, a nota do Dudu. E ele, para ele também, o Abel, nota 10. Vamos lá, então, faltando o nosso centroavante, Rony. Para você, Felipe, vai lá, começa lá. O Rony, para você, que nota que você dá para ele? Eu daria O Rony, ele é bem esforçado, mas nesse jogo ele não apareceu muito. Então, 6 pro Rony. Tá de bom tamanho. Faltou um pouquinho mais. Faltou o Rony Rústico aparecer, né? Ele teve a bola que ele chutou, bateu na cabeça do zagueiro, né? Mais 6, assim, porque o Rony também não apareceu muito, ficou um pouco apagado, né? Se fosse eu naquele lance lá, tava em coma, cara. Aquele lance lá que era a cabeça na bola. Não, cara? Que nota que você dá pro Rony aí, cara? Tava em coma, tava sem pescoço, né? Igual tartaruga no casco, né? Ó, então, pro Rony, acho que um 6 para ele tá bom. Ele tava bem abaixo da partida. Não lembro de outro lance, além daquele chute que ele deu lá, perigoso no gol, o zagueiro tirou. Nota 6 pro Rony. Para mim nota 5,5 pro Rony. Nota 5,5. Porque o Rony hoje não foi tão bem. E eu acho que ele merecia jogar mais, assim. Eu acho que ele deixou um pouco a desejar, tá, Porcada? Eu acho que ele não foi bem hoje aí, mas eu acho que ele tem bola para jogar, enfim. Eu acho que ele é um cara que não foi tão bem hoje, mas, né, eu acho importante comentar aí que ele é um jogador esforçado e hoje não estava tão bem, faz parte aí, coisas que acontecem aí, tá? Importante comentar aí, tá? O Felipe já classificou, né, a nota do Rony, né? Já falou, né, Felipe? 6, nota 6. Ok. E vamos colocar, então, o Abel Ferreira, então, nosso querido Carlos, depois o Felipe aí também. Manda aí, o Carlos. Então, o Abel Ferreira, vamos colocar um 9 para ele, né? Fez o que tinha que fazer, trocou as peças, inverteu. Durante o jogo, ele inverteu o Scarpa e o Tabata para ver se melhorava o time. Não surtiu efeito. Aí ele inverteu o Tabata com o Dudu também, aí também não surtiu efeito, mas fez as alterações pontuais e a estrela dele brilhou, né? Com o gol do Merentiel e a gente saiu com os 3 pontos. Eu tô parecendo um jogador de futebol falando, né? A gente entrou em campo, sei o quê, o professor veio, falou, a gente saiu com os 3 pontos, né? Tô igual um jogador de futebol falando, né? Sim, exatamente. Faz parte. E você, Felipe, que nota que você dá pro Abel Ferreira? Eu dou nota 9, porque mexeu bem, foi bem o Abel Ferreira. Felizmente foi expulso, né? Mas aí é força externa dele, né? Não tem como evitar muitas vezes. Mas nota 9, né? Se fosse perfeito, teria mexido e o Palmeiras goleado por 5-6-0. Mas 1-0 é goleada, tá? Então 9 pro Abel Ferreira tá ótimo. Eu acho que eu vou nota 10. Inclusive o André Fênix aqui colocou também nota 10. Eu acho que ele fez as mudanças que lhe cabia e o Palmeiras conseguiu a vitória muito graças às mudanças que ele fez também. O cara pode não ser, sei lá, né, não é um gênio e tal, mas o cara é um bom técnico, um ótimo técnico, ele tem o elenco na mão. Então, para mim, nota 10 para o Abel Ferreira. Eu acho que ele a vitória hoje se deve muito graças às mudanças dele também, tá? O X da questão que a gente fala também é a questão das expulsões, né? Eu acho uma coisa que
eu acho que o Abel podia tomar um pouco de cuidado. Inclusive, hoje foi comentado lá no Sport TV que o Abel Ferreira toma mais cartão do que o elenco inteiro do Palmeiras. Eu toma mais cartão do que todos os jogadores aí do Palmeiras aí, cara. Então, essa questão que eu faço. Acima de resto, cara, eu acho que ele é ímpar. Você tem algum e o pior é que comentário eu a acho que ele fazer? vai ficar 2 jogos suspensos, porque ele já estava pendurado com amarelo, né? E aí ele tomou um amarelo no jogo e depois o segundo amarelo e o vermelho, né? Aí, então, capaz os caras, com certeza os caras vão dar o gancho nele de 2 jogos. Vai ficar fora contra o Galo e contra um outro jogo aí que eu não sei qual que é depois do Galo. É o Botafogo. Botafogo no janeiro. Botafogo, né? Esse vai ser um jogo difícil. Complicado. Vai ser difícil. E você tem algum comentário a fazer com relação às expulsões aí, Carlos, também, por gentileza? Na verdade, se as forças ocultas não atrapalhar, né? Colocar ele 2 jogos de suspenso, né? Então. Vamos ver então, né, Porcada? É isso aí. Então essas foram as notas aí do Palmeiras aí no Campeonato Brasileiro, tá? No jogo de hoje contra o Sardinhas. Então, vamos agora pegando a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro. Vou compartilhar aqui com vocês para vocês verem a tabela atualizada. Estamos chegando a 1h41 de live, passando aí para a parte final da nossa live, tá? Vamos pegando aqui a tabela atualizada e os demais jogos aí, né, Porcada? Vou comentar um pouquinho aí dos nossos vizinhos aí também, dos times aí que são rivais aí também do Palmeiras, que estão brigando também. Aqui, vamos colocar aqui, pegar os jogos de Porcada, comentar aqui, ó. Então, o Avaí ganhou do Atlético Mineiro de 1-0. Botafogo ganhou do Curitiba 2-0. O Bragantino empatou com o Goiás 1-1. O Flu contra o Fla 2-1 contra o Fluminense, né? 2-1 Fluminense. As Tricas ganharam do Ceará 2-0. Olha esse daqui, ó. América ganhou da Ponte Preta de Itaquera 1-0, né? Então, América aí subindo na tabela também. E o Corinthians, hein, o Carlos? O que acontece com esse nosso pequeno rival aí, cara? O bicho tá pegando contra eles, hein, mano? E falaram que ia brigar pela ponta, que não sei o quê. Não tem elenco, não tem time pra isso, não, gente. Aquela arrancada que eles deram lá no começo, que lideraram o campeonato, porque eles pegaram os jogos mais fáceis da rodada, do campeonato, por isso que abriram aqueles pontos. Mas você vê que é nítido que é cair pra tabela agora. É isso aí. E o Felipe, o Juventude aqui empatando com Fortaleza, 1-1. Acho que o Juventude já é praticamente o primeiro rebaixado para a Série B. Você tem alguma esperança de que o time de Caxias fique na Série A? Difícil. Acho que para mim o Juventude já foi, já. É muito difícil reverter essa situação aí, porque se o Juventude tivesse ainda um time desse alguma resposta, mas perde um atrás da outra, eu acho muito difícil. Acho que Juventude e Atlético Goianiense vão ser rebaixados. As outras vagas estão em aberto ainda. É isso aí. Ó, o Palmeiras então ganhando do Santos e o Atlético Paranaense empatando com o Cuiabá. Esse jogo aqui eu não cheguei a ver, mas eu vi que foi bem emocionante. O Cuiabá saiu ganhando do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense virou e o segundo gol foi acho que do Daverson, se eu não me engano. Empatou o jogo no final do jogo aí, Atlético Paranaense e Cuiabá. Gol do terror dos rubro-negros, né? O rubro-negro não pode ver o Daverson que já toma gol. Já treme na base, já, né? Já treme na base. Já treme na base, é isso aí, Porcada, é isso aí. Ó, vamos pegando aqui, ó. O Palmeiras segue na liderança com 57 pontos. 27 jogos, 16 vitórias, 9 empates e 2 derrotas. 70% de aproveitamento.
E o nosso segundo colocado agora é o Fluminense com 48. Então, hoje, Porcada, nós temos 9 pontos frente ao segundo colocado. São três jogos que o segundo colocado hoje precisa tirar para encostar com o Palmeiras. Aí é isso. Então, a gente se analisasse, se o Palmeiras perder 3 jogos e o Fluminense ganhar os 3, ele passaria. Mas isso é falando uma coisa totalmente hipotética, porque o Palmeiras tem 2 derrotas no Campeonato Brasileiro inteiro. E o que vocês acham aí esse segundo colocado aqui? Vocês acham que o Inter pode passar amanhã o Fluminense? Que a gente não comentou aqui, né? O Internacional pega o Atlético Goianiense em Goiânia, vai ser lá no estádio lá do Atlético Goianiense. Vocês acham que esse segundo lugar aqui pode mudar ainda nessa rodada? Qual que é a sua expectativa aí, Carlos? Por gentileza, depois eu passo para o Felipe também. Para mim, o Internacional vai conseguir um empate lá e vai somar só um pontinho nessa rodada. Só. E você, Felipe, o que você acha? Você acha que o Internacional ganha amanhã contra o Atlético ou você acha que vai terminar o Fluminense na segunda posição? Eu acho que mais que o Atlético Goianiense esteja num dia inspirado, né? E aí arranque um empate ou até uma vitória lá do Internacional. Mas a tendência é que o Internacional ou empate ou ganhe esse jogo, né? Infelizmente. Então, assim, eu acho que o cenário ideal seria um empate do Internacional ou a derrota dele, né? Que aí manteria essa distância aí. Inter e Fluminense, nesse momento, eles passam a ser os times que mais incomodam aqui, porque eu acho que o Flamengo já tá meio que jogando a toalha, apesar, depois da derrota de hoje, então, acho que eles vão focar mais na Libertadores, na Copa do Brasil. O Corinthians também parece que tá fora, né? Mas eu acho que não vai mudar o segundo colocado, não. Tô com esse sentimento aí. Nossa, é cara dos caras lá também, né? Para mim, a briga tá muito entre Palmeiras, Fluminense e Internacional, cara. Você concorda com essa lista e tal? Claro que o Palmeiras está muito acima aí do segundo e terceiro colocado aí. Mas para mim tá muito claro que a briga vai ficar entre esses 3 aí. O Palmeiras com, sei lá, 85%, 90% de chance de ganhar o título e o Fluminense e o Internacional brigando por fora. Eu vou na mesma opinião que vocês, e até o André Fênix aqui também colocando que ele vai no empate. Para mim também vai dar empate amanhã, acho que vai dar Atlético Goianiense 1, Internacional 1. Carlos, você acha que você pode resumir aí a questão do título do Palmeiras contra o Inter e o Fluminense, ou você acha que de repente pode printar mais algum time aí também? Ou só o Palmeiras, só que briga? O que você acha a respeito aí, cara? Na verdade, assim, o meu medo é o Palmeiras brigar com ele mesmo, né? E também a questão das forças ocultas, né? Não começar a inventar coisa no jogo, começar a inventar pênalti e tudo mais, e querer prejudicar o time. Concordo com você que o Fluminense e o Internacional ainda estão ali na briga, né? Ainda tem esperança ainda de conseguir alguma coisa. Além deles tem que pontuar também por causa das vagas da Libertadores para o ano que vem, né? Eles têm que pensar também nessa questão também. O Flamengo praticamente jogou a toalha, igual o Felipe comentou. Apesar de eu achar que pelo elenco que o Flamengo tem e pelo plantel, né? Eu acho que ele devia brigar por todas as competições, porque jogadores ali são badalados, né? É uma pena que não dá liga, né, no time. Mas o Palmeiras caminha fortemente aí para levantar mais uma taça do Campeonato Brasileiro. É isso aí, Carlos, é isso aí. O André Fênix colocando aqui que o Flamengo ainda briga. Ô Felipe, você acha que o Flamengo ainda briga pelo título do Campeonato Brasileiro ou você acha que fica só entre esses 3 mesmo, Palmeiras, Inter e Fluminense?
o jogo-chave do Flamengo era hoje, né? Aí perdeu, ainda mais para um concorrente direto. Acho que já era. Não é que já era, né? Matematicamente, o Flamengo tem, lógico que o Flamengo tem condições de chegar, mas a cabeça, meu amigo, já tá lá no Guayaquil, já tá na final da Copa do Brasil. Não esquece, cara. Os caras têm 2 decisões aí, é muito mais fácil os caras se concentrarem, né, para esses 3 jogos de decisões do que eles correrem atrás desses pontos aí. Pode esquecer, vai ser muito difícil, cara, muito difícil. Pra mim é carta fora do baralho, não vai brigar pelo título, não vai. É isso aí, porcada. É isso aí, brigadão. O Felipe mandando, né, comentários aí também. Eu acho que dificilmente também no Flamengo acho que não briga mais não, viu, André Fênix? Respeito a sua opinião. Mas eu acho que não tá longe aí do Flamengo brigar. Acho que hoje foi a última esperança aí dos rubro-negros aí. Eu acho que eles já praticamente estão fora. 12 pontos em 12 jogos aí. Quer dizer, 12 pontos em 11 jogos, né? Eu falei errado aqui. 12 pontos em 11 jogos, né? Vou comentar brevemente aqui pra gente já encerrando a nossa live, né, porcada? Os jogos aqui, ó. Pegar uma previsão de jogos aí que vai ter, principalmente na questão do topo, né? Que é o que interessa pra gente, tá? Deixa eu pegar aqui. O Fluminense. Cadê aqui? Fluminense. O Palmeiras pega o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, que vai ser o jogo provavelmente da televisão, né? Então vai ser um jogo extremamente difícil. O Internacional pega o Bragantino no Beira-Rio, então o Bragantino que está em 12º, também sem grandes aspirações aí por Libertadores, talvez briga aí por Sul-Americano, enfim, não tá... O Bragantino tá fazendo um ano bem complicado dessa vez, hein? Esse ano o time não tá funcionando muito bem. E o Fluminense pega o Juventude em casa. O Palmeiras tem que pelo menos garantir o empate, hein? Vai ser bom, hein? Contra o Atlético Mineiro, essa tabela dessa rodada não tá tão favorável pro Palmeiras. O que vocês acham aí? Carlos, Felipe, demais aí também. Começa aí, Felipe, por gentileza. Eu acho que o Fluminense é capaz de ganhar em casa, né? O Juventude está muito mal. O Fluminense com certeza deve ganhar esse jogo. Agora o Inter com o Bragantino é uma incógnita, né? Que Bragantino que vai lá para Porto Alegre, né? Não sei. Então, na verdade, o Inter é um time muito inconstante. Uma hora empata, outra hora ganha. Então, eu não sei. O Inter, eu não sei até que ponto ele está sendo tentar disputar o título. Mas o Fluminense, com certeza, ele ganha. Então, o Palmeiras vai passar aí mais um teste de fogo nesse campeonato, que vai ser jogar com o Galo lá, né? E enquanto o Fluminense... Mas pode dar ruim pro Fluminense também, né? Futebol é difícil você prever assim. Mas a tendência é que o Fluminense ganhe, né? Vamos ver o que vai acontecer. Sim, exatamente. E você, Carlos, o que você acha aí, cara? Você acha que a Fluminense ou o Inter ganha o próximo jogo? Aí o Palmeiras vai ter que se cuidar aí contra o Atlético Mineiro aí, né, cara? O que você acha aí, cara? Para mim, o Fluminense ganha do Juventude 3-1. Vou dar até para cá já. O Internacional ganha do Red Bull Bragantino 2-1. E o Palmeiras empata 1-1. Para mim vai ser essa rodada aí. Palmeiras empata 1-1. Você acha que o Palmeiras empata? Empata 1-1. É isso aí. Eu acho que o Galo tá mal, né? Hã? O Galo tá muito mal, né? Perdeu do Avaí ontem, 1-0 em Florianópolis. É isso aí, porcada. Chegando a quase 1h54 de live, né? Passando para as nossas considerações finais aqui, lendo últimas mensagens aqui, ó. Tô mandando o André Fênix aí. O elenco tira muito pontos, Palmeiras e Atlético Mineiro e Botafogo fora de casa, né? O Palmeiras pega o Atlético Mineiro na quarta e o Botafogo vai ser no final de semana aí também. Vai ser os jogos, deixa eu ver aqui, inclusive estou aqui com a aba aberta aqui, ó. Vai ser Botafogo e Palmeiras segunda-feira da outra semana.
A segunda vai ser Palmeiras e Botafogo no Engenhão às 8 horas da noite. Então vai ter toda a rodada, o Palmeiras só vai jogar na segunda-feira, ok? Importante comentar aí também. E ele tá postando que o Inter empata com o Bragantino, 2-2. Não sei, viu? Gostaria bastante, mas acho que o Inter vai ganhar do Bragantino, viu, André Fênix? É isso aí, porcada. Então, queria agradecer aí o Felipe, o Carlos, aí todo mundo que mandou mensagem pra gente na nossa live, chegando a quase 2 horas. Queria primeiro chamar o Carlos aí para fazer essas considerações finais e chamar o pessoal para se inscrever no seu canal, a Corneta Verde lá. Diga suas considerações finais aí, Carlos, por gentileza. Gostaria de estar agradecendo a todos aí que participaram da live, todos os palmeirenses que acompanharam aí, aqueles que chegaram, ficaram e foram, aqueles que estão acompanhando no momento. Agradecer aí a bancada, Klaus, Felipe, satisfação estar com vocês novamente aqui. E a todos os palmeirenses que estão assistindo aí, que não foi inscrito no canal A Corneta Verde, peço que se inscrevam, né? Ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que eu vim postar no canal. Vocês que perderam aí, eu subi um vídeo agora há pouco lá, antes de entrar na live. Tem lá os melhores momentos do jogo do Palmeiras e Santos. Quem perdeu o jogo lá tá bem bacana. Se puder dar uma conferida lá e deixar o like lá para estar fortalecendo o canal. E é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela participação, para todos que mandaram mensagem. E até a próxima. É isso aí, man. É isso aí. Não deixe de se inscrever no canal do Carlos, a Corneta Verde. O Felipe acabou dando uma saída aqui, mas faz parte aí também. Acho que ele deve ter ficado bastante satisfeito aí também com a live. Também rendeu bastante hoje, né, Porcada? Porcada, gostaria de agradecer todo mundo aí que mandou mensagem, o Acácio, o André Fênix, o Renato Silva, o Maurício Koga, todo mundo que mandou mensagens aí, o próprio Felipe Sena aí também mandando mensagem, todo mundo aí que participou da nossa live, agradeço imensamente, até os rivais aí, o Carlos Alberto também. Então, obrigado a todo mundo que participou de alguma forma com os nossos trabalhos, ok? E, porcada, quem não se inscreveu lá, se inscreve no canal Palestra de Coração e no canal A Corneta Verde, tá, porcada? Peço a sua colaboração, por gentileza. E te encerrando aqui a enquete, então, 94% acha que o Merentiel tem que ser o titular nos próximos jogos e 6% acha que não tem que ser titular. Aposta que o Carlos foi no não, né, Carlos? Não, pelo contrário, eu coloquei sim. Você foi no sim. Então tá certo aí, tamo junto aí. Porcada, até uma avante palestra, Scopa a vitória é nossa. Obrigado a todo mundo aí que participou da nossa live, obrigado a todo mundo que ativou o sininho de notificação, que é extremamente importante, obrigado pelas mensagens, todo mundo aí que participou de nossa live, ok? Avante palestra, uma ótima noite a todo mundo, atualizações sempre vamos postando aí no canal Palestra de Coração e o Carlos aí também no A Corneta Verde. Tamo junto, porcada, até uma próxima, avante palestra, nós.